Que a paz do Senhor esteja sempre presente nos nossos corações, na nossa vida e principalmente na nossa conduta. Conforme a orientação dos dirigentes do nosso GEAL, nosso Grupo Espírita André Luiz, nos cabe hoje fazer a reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 5 e 6, que estão lá sob o título Os Inimigos Desencarnados. É um título que nos choca, nos impacta, mas que nos pede uma reflexão profunda sobre nós mesmos e a nossa convivência no nosso círculo. Temos ou não temos inimigos? Será que isso é bom? Então, é sobre isso que nós vamos fazer essa reflexão de hoje, uma reflexão que eu considero bem interessante, bem motivadora para a nossa autoanálise. E não poderíamos deixar de falar sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse ambiente de desgaste, de tantas tensões, de tantos conflitos, de uma verdadeira guerra de informação, onde os dados, os fatos não são relevantes. Relevantes são as versões, as possibilidades, os interesses que estão sendo travados atrás disso e que nos exigem uma vigilância permanente, uma atenção permanente e, como nos disse Kardec, que nós tenhamos sempre atentos à nossa razão, que analisemos bem os fatos, que analisemos bem aquilo que estão sendo passado para nós e que nós procuremos diversas fontes de informações para a gente ter uma diretriz nossa, a nossa definição e não uma definição gerada por não sei quem, como, nós não sabemos disso. Verdadeiramente vivemos com tanta informação e bastante desinformados. Temos à nossa volta os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos netos, alguns bisnetos, e temos alguns auxiliares de trabalho, e temos nós a responsabilidade, como espíritas que somos, de levar a eles, a esse nosso círculo, a tranquilidade e a confiança de que nós vamos passar por isso. Isso passa, isso vai passar, isso certamente passará. E só passará quando nós tivermos resgatados as nossas dívidas, os nossos débitos, porque não estamos aqui vivendo essa situação, esse clima de graça. Algum comprometimento temos nós, algum envolvimento temos nós nessa situação toda, e por isso estamos aqui, por isso vivenciamos essa situação aqui. Não podemos nos deixar dominar pela angústia e pela ansiedade, principalmente para não passarmos para a nossa volta essa angústia, essa ansiedade. Devemos nos lembrar sempre que as incertezas, certamente que elas existirão, mas que temos que racionalmente analisá-las e defini-las. Mateus, no capítulo 9, versículo 12 e 13, nos traz um ensinamento de Jesus, uma fala de Jesus. Desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, está bem claro, desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus. Nós conhecermos Deus, nós nos aproximarmos de Deus, nós convivermos com Deus, em vez de holocausto, em vez de sacrifício. Deus não quer o nosso sacrifício, Deus não quer a nossa angústia, Deus não quer o nosso sofrimento. Isso vem
desde o Antigo Testamento, em Oséias, capítulo 6, versículo 6, essa parte de Mateus. E no finalzinho, Mateus nos traz, seguindo o raciocínio de Jesus, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, é mais um alerta de que o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando, é a colheita da nossa plantação. Lembrando sempre que estamos no lugar certo, convivendo com as pessoas certas, no momento exato, para realizarmos os aprendizados e resgates que tanto necessitamos. E que no mundo de provas e expiações, não podemos evitar as dificuldades decorrentes deste mundo de provas e expiações. A colheita é nossa, pois a semeadura também foi nossa. Isso é a lei. E não podíamos fugir à lei e nem podemos requerer para nós privilégio. Não há como negar que são tempos difíceis. E é justamente nesses tempos difíceis que temos de demonstrar a nossa fé. E como demonstrarmos a nossa fé? Na nossa ação, comportamento consistente naquilo que estamos dizendo, que acreditamos e que Jesus nos ensinou. Sócrates é o primeiro exemplo de filósofo que vivia conforme pregava, conforme falava. E nós, espíritas, temos que ter esse compromisso socrático de vivenciarmos aquilo que acreditamos. E naquilo que acreditamos, falamos. Na nossa convivência, nos nossos diversos círculos. E tem um provérbio árabe que eu não poderia deixar de falar, até porque isso me chegou pela internet há poucos dias atrás, e eu achei que era válido compartilhar com vocês isso. Eu vou ler que é para não distorcer as palavras e não me perder. Períodos de tempos difíceis geram homens, uma humanidade forte. Homens fortes geram tempos fáceis, porque já conseguimos chegar no cume, então a gente relaxa. Isso é natural, isso é da nossa origem humana que temos isso. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos, débeis, geram tempos difíceis. E aí novo ciclo vai se iniciar e vamos passando por isso. E se nós olharmos a história da humanidade, ela está cheia desses ciclos, mais longos, menos longos, mas sempre nós estamos caminhando sobre esse trilho, sobre essa caminhada. E achei que era válido compartilhar com vocês, achei que era válida a reflexão de vocês sobre isso. Mas, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai o vosso inimigo. Esta é uma convocação de Jesus que, num primeiro momento, como já disse antes, nos impacta. Vamos então ponderar sobre esta convocação de Jesus, que nos é registrada por Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, e também em Mateus, capítulo 5, 43 e 48. Eu vou me ater ao registro de Lucas, de capítulo 6, de 27 a 28. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Então, em hora nenhuma, ele diz que nós temos que ser uma convivência
Ele diz que ele relata os nossos compromissos. Amai os vossos inimigos fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ele não diz que a gente tem que ir lá confraternizar com eles, conviver com eles, jantar com eles, comemorar com eles. Não. Nós temos que respeitá-los, orar por eles e essa série de orientações. Kardec nos traz nesse versículo, nesse capítulo 12, nos itens 5 e 6, essas reflexões, esses ponderamentos sobre os inimigos desencarnados. Todos nós que já temos alguns poucos instantes de estudo, principalmente na área de estudo religioso, principalmente os estudos espíritas, sabemos que continuamos na erraticidade, pós-morte, nosso espírito, exatamente o que somos hoje aqui. Não é porque nós desencarnamos que nós viramos santos. Não é porque nós desencarnamos que nós vamos chegar ao nirvana. Não. Nós temos um caminho. Nós temos uma evolução gradual que depende do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação. Continuamos na erraticidade exatamente o que somos na matéria. Logo carregamos nossos gostos, paixões, amores, desamores, desafetos, afetos, ou seja, carregamos todos os nossos sentimentos e todo o nosso modo de ser, defeitos e qualidades. O nosso espírito continua exatamente o mesmo. Somente passamos a ter na erraticidade um grau de percepção e de visão exterior e interior, porque não mais só enxergamos com os olhos, nós passamos a enxergar, a ouvir, a vivenciar como um todo, porque nós não estamos mais presos à matéria. Esse corpo que nos serve de filtro, que nos serve de proteção, ele, ao se desfazer, nos permite ter um grau de visibilidade, de percepção, de sentimentos amplificados. E é aí que aflora a nossa consciência em um grau de maior liberdade e vai vir fazer o nosso julgamento. Uma vez que estamos libertos do corpo material, as percepções dos sentidos ficam, portanto, ampliadas pela falta dessa barreira do corpo físico. Logo, se carregamos mais sentimentos positivos, os teremos conosco na erraticidade. Entretanto, se priorizamos na nossa existência os sentimentos negativos, eles estarão também ali junto conosco. Prevalecerá sempre a nossa sintonia em vida e após a morte, após o desencarne. E Jesus nos ensinou que onde colocamos o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. Inevitavelmente, a lei de sintonia se faz presente. E Mateus nos traz também de Jesus, no capítulo 6, versículo 21, essa informação, essa notícia de que onde está o tesouro, aí está também o seu coração. Então, se nós procurarmos viver bem, nós vamos estar do outro lado bem. Se nós vivemos mal, se nós nos comprazemos na dor, no sofrimento do outro, nós vamos carregar para lá, para a erraticidade, essas deficiências, esses problemas. Não escapamos da colheita da semeadura feita. A nossa consciência nos acompanha inalterada, pois sua essência não está no corpo físico. O bom trabalho, a vigilância e a oração são nossos bons companheiros sempre. A nossa vigilância é importante sempre.
Por isso Jesus também nos disse, vigiai e orai. Primeiro vigiai. E essa deve ser o nosso compromisso, o nosso empenho. É importante aqui relembrar outro ensinamento de Jesus, transmitido por Mateus, no capítulo 5, versículo 23 a 25. Eu vou ler ele todo e depois nós vamos desdobrar ele na nossa análise. Se estás, portanto, para fazer uma oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão, um irmão nosso, tem alguma coisa contra ti, contra nós, deixa no altar a tua oferenda, a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem trazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora, olha, sem ressalva, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Não se libertarás enquanto não pagares o último ceitil, o último centil. Isso é outra advertência que Jesus nos fez. Jesus, nessa passagem, nos faz diversos lembretes. E eu vou desdobrar isso para a nossa reflexão, para que a gente possa entender bem essa mensagem, esse ensinamento de Jesus registrado por Mateus. Primeiro, que a gente saiba definir prioridade. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta, e nesse caso, a tua oferta é a nossa oração, o Pai Nosso é bom, perdoai os que nos ofendem, as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Então, se temos alguma oração para fazer, se vamos fazer alguma oração, deixamos então, se lembramos que temos um contencioso, temos um problema, temos uma dificuldade com algum irmão nosso, é hora de deixarmos ali a nossa oferta. Antes essa oferta seja a nossa oração, deixar ali no altar, que é o nosso coração. Deixemos elas ali e vá procurar o teu irmão e vai reconciliar-te contigo mesmo. Em primeiro, porque é importante isso. E depois sim, volte e venha fazer a sua oração. Venha fazer a sua prece. O segundo ponto é vigilância. A de procurarmos no mais remoto cantinho do nosso ser, da nossa memória, do nosso coração, da nossa mente, qualquer pendência que tenhamos com qualquer de nossos irmãos, mas que não nos imobilizemos nessa busca. Quer dizer, a gente não pode se desculpar de que está vigilante, procurando encontrar um ponto de erro, de falha, onde erramos, aonde falhamos. Muitas vezes a gente geralmente empurra para o nosso irmão, o erro é dele, eu agi assim porque ele fez isso. Mas se ele fez isso, o que você fez antes? O terceiro ponto é humildade, para admitirmos como nossa responsabilidade de qualquer desarmonia, que alguma parcela, algum comprometimento nós temos e é de nossa responsabilidade. Não adianta querermos valorar se o erro maior é dele ou nosso. Há um erro, há uma necessidade de reconciliação, temos que procurar fazer essa reconciliação. Se ele vai aceitar, não vai aceitar, isso é um outro problema. A tua consciência tem que estar tranquila. A tua paz de espírito tem que estar segura de que você fez o melhor do que você podia. E tem que procurar com o espírito desarmado, com o espírito de poder ouvir o que não gostaria de ouvir,
e de não falar aquilo que talvez tivesse que ser falado, mas não é hora de ser falado. Você está num instante de reconciliação. E em qualquer desacordo, tem um ditado que diz, né, que quando um não quer, dois não brigam. Então, se há erro teu, há erro dele. Não adianta botar isso numa balança. Nós nunca, racionalmente, vamos chegar a um equilíbrio disso. E muito provavelmente, racionalmente, vamos imputar um mau erro a eles. A oportunidade. Qual é a hora de nós fazermos isso? Além de ser aquela hora que nós vamos fazer a nossa oferenda, a nossa oferta, a nossa oração, a nossa prece, de deixar ali no altar. E volta, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Não perca tempo analisando, esperando o melhor momento, a melhor ocasião, a melhor oportunidade. Não, o instante é agora. É bom lembrarmos que a melhor oportunidade, o momento, é agora. Uma vez que ontem já acabou, já foi. Ontem não deu. Lamentável, não foi ontem. Amanhã, nós não sabemos se estaremos aqui. O amanhã ainda não é presente. E o presente é agora. Então, o momento é esse, o instante é esse, de nós nos reconciliarmos conosco e com os nossos parentes, vizinhos, entes queridos, entes não tão queridos assim, mas que procuremos a harmonia, o equilíbrio, a serenidade. E a facilidade o quinto ponto é a facilidade, enquanto estás no caminho com ele. Porque é óbvio que é muito mais fácil nós nos entendermos olho no olho, pessoa para pessoa, sentimento para sentimento, do que quando um dos dois estiver desencarnado buscar essa reconciliação. Vai ser uma barreira muito difícil, eu diria até quase que impossível. E aí nós vamos levar para a erraticidade uma pendência que poderia ter sido resolvida aqui. Não vou dizer que não tenha as minhas pendências, não vou dizer que eu sou santo, que eu consigo conviver com isso, mas a gente procura refletir e procura ponderar da nossa necessidade de nos reconciliarmos. E quando possível, nós temos, quando possível, quando não é possível também, nós temos procurado contornar essas barreiras, reconhecer nossos erros, muitas vezes que nós racionalmente consideramos pequenininho, mas vamos lá, temos ainda pendências a vencer, mas temos muitas já que, graças a Deus, nós temos conseguido caminhar. Responsabilidade pequena ou grande pela causa da desarmonia, ao deixarmos a pendência em aberto, certamente seremos julgados pela nossa consciência. Porque quem nos julga não é São Pedro, não vai ter um tribunal nos esperando, é a nossa consciência. E Kardec nos ensinou isso, a espiritualidade superior nos ensinou isso tanto no Evangelho quanto principalmente no Livro dos Espíritos. E por que, para concluir o versículo de Mateus, para que não suceda que nos entregue ao juiz. E quem é esse juiz? A nossa razão. Nós somos escravos da nossa razão. E nem sempre a nossa razão é a melhor conselheira. E o juiz te entregue ao ministro. Quem é o ministro? É a nossa consciência. A nossa razão vai nos levar direto para a análise e o julgamento da nossa consciência. E geralmente a nossa consciência é muito mais crítica, muito mais rigorosa do que necessário, porque nós sabemos onde erramos, como erramos e quando erramos. E ou seja posto em prisão. E qual é essa prisão? É a culpa. Ela nos prende, ela nos retém, ela nos atrasa,
ela nos imobiliza. Esse é o grande problema. Nós nunca podemos cair num estado de culpa, porque temos que nos libertar antes. Por isso, Jesus nos aconselha enquanto estás a caminho, reconcilia-te. Porque se cairmos no estado de culpa, se cairmos numa monoideia, se cairmos em todas essas dificuldades nossas, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades e restrições, a libertação será muito mais complexa. Então, nós temos que ter consciência de que precisamos nos libertar de nós mesmos, reconhecermos os limites, as deficiências, as restrições nossas. Amarmos o nosso inimigo, sim, porque esse inimigo normalmente está em nós mesmos. Nós criamos o inimigo, nós cultivamos o inimigo com orgulho, com a vaidade, com a nossa não vontade de nos comprometermos, de não nos aceitar o nosso erro. E temos que ver esse nosso erro na sua verdadeira grandeza, racionalmente, como Kardec nos propôs, analisando os fatos, analisando as possibilidades, analisando aquilo que a gente precisa, com humildade, com serenidade, com tranquilidade. Renovando o nosso compromisso de pedir ao Pai que nos seja possível vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades e restrições, de podermos caminhar para Ele com segurança, seguindo as pegadas, os ensinamentos e os exemplos que Jesus nos deixou. Eu me despeço de vocês nesse estudo de hoje, agradeço a oportunidade, espero que o estudo tenha sido auxiliado pela espiritualidade superior e para auxiliar a vocês e a mim a uma reflexão sobre como amarmos os nossos inimigos. Que assim seja, a luz se faça no coração de todos nós.